Próxima questão, texto longo, mas de fácil assimilação. Ele bota assim: um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. Maravilha. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura, olha, razão da mistura, ar combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. Beleza. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases. Ele coloca quais são: CO2, hidrocarbonetos, CO, NO e O2, emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões de ar combustível lá em termos de massa. Veja, é um gráfico que não é difícil. O que a gente precisa somente interpretar nele? Quando ele coloca o eixo Y, à esquerda ele se refere apenas a O2, CO e CO2 em volume. Quando ele vai para a direita, né, o eixo Y à direita, ele se refere aos gases NO e HC, os hidrocarbonetos. Isso porque, para não ficar muito poluído no gráfico, ele colocou eixo Y e eixo X e puxou aí algumas linhas, alguns traços, algumas retas, algumas curvas para identificar o crescimento e o decrescimento. O texto é muito claro, ele bota assim: na condição da razão ar combustível igual a 18, peraí, Rodrigo, 18 está bem aqui, ó. Olha 18. Então, quando tu vai na razão 18, o que é que tem alto, o que é que tem baixo? Bom, subindo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, CO2, direto aqui, ó, o CO2 numa quantidade alta, nessa razão 18, e tenho aqui, ó, o meu CO numa quantidade baixa. Então eu tenho quantidade baixa de CO e quantidade alta de CO2. Por esse motivo, resposta à letra C. É uma questão de pura interpretação de gráfico. Você não tinha conta nenhuma para fazer. Era pura interpretação de gráfico. O que significa essa razão 18? É tipo assim, ó, razão ar combustível em massa. Significa dizer o seguinte: a cada 18 gramas do ar, no caso, 18 gramas não, né? Ele bota 18. Então, tipo assim, a cada 180 gramas do ar, significa dizer que eu tenho 10 gramas do que ele falou? Do combustível. Pronto. Então, nessa razão, 180 gramas do ar, que é onde tem o oxigênio, que precisa dele para poder queimar o combustível. Juntando 10 gramas do combustível, o que a gente vai ter? Olha só a interpretação, que legal. Vamos ter uma quantidade de CO2 alta e uma quantidade de CO baixa. É como se ele estivesse dizendo para a gente que a razão 18 fosse uma razão eficiente em termos de combustão. Olha, eu já estou enfeitando a questão. Nem era necessário falar sobre isso. Rodrigo, e por que ela é eficiente? Porque eu estou tendo uma quantidade de combustível se transformando em CO2, que é o óxido, onde o carbono vai estar no seu máximo estado de oxidação, que é o que a gente chama de combustão completa. Então, essa razão aí, ó, de 18, é uma razão muito boa para garantir que a gente vai ter muito CO2 em relação a CO, que é resultado da combustão incompleta, uma vez que o CO ainda poderia se converter a CO2. Por isso, eu já enfeitando aqui minha questão, se eu quisesse perguntar uma coisa mais elaborada, eu poderia fazer essa discussão. Mas não precisava. É a resposta a letra C.